meus alunos, sejam todos bem-vindos de volta para os nossos estudos sobre a responsabilidade civil. Na última aula, nós encerramos o estudo do segundo elemento essencial da responsabilidade. Nós já falamos sobre a conduta, falamos do dano e suas várias vertentes e suas várias peculiaridades. Pois bem, agora eu reservei um bloco apenas para a resolução de algumas questões. Na verdade, um bloco em que nós faremos o destaque das principais súmulas e enunciados do Conselho de Justiça Federal, já que a matéria excede muito a letra da lei. E, em seguida, resolveremos várias questões relacionadas ao tema ou aos temas que nós já estudamos até então. Para só depois, só no próximo bloco, falarmos sobre o último elemento essencial, que é o nexo causal. Ok? Sem demora, porque nós temos várias questões aqui para resolver. Vamos, então, ao destaque dos enunciados e súmulas, dos principais enunciados e súmulas acerca da conduta e do dano enquanto elementos essenciais da responsabilidade civil. Vamos lá. Enunciado 159 do Conselho de Justiça Federal, enunciado importante, porque destaca que o mero aborrecimento não configura dano moral e, portanto, não enseja indenização. Se não, vejamos, o dano moral, assim compreendido, todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material. Enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Esse enunciado aqui nos traz aquela ideia que eu destaquei e peço que tenham muito cuidado, no sentido de que pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade, porque os direitos da personalidade decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana. Não obstante, lembre-se, no artigo 52 do Código Civil, a pessoa jurídica, apesar de não ser titular de direitos da personalidade, é protegida, no que couber, por tais direitos. Por isso, inclusive, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Portanto, muito cuidado com o enunciado 286. A pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade, mas é por eles protegida. Por isso, pode sofrer dano moral. Enunciado 445. Muito importante. O dano moral não pressupõe sentimentos desagradáveis. Lembre-se que o detrimento anímico, seja o sofrimento, a dor, sentimento de tristeza e outros sentimentos desagradáveis, são normalmente consequências do dano moral, mas não o dano moral. De modo que é plenamente possível que, mesmo não tendo esse sentimento, o indivíduo sofra um dano moral e, por isso, postule a devida indenização. Veja lá, enunciado 445. O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. Enunciado 446. Trata sobre a função punitiva e pedagógica do dano moral. Eu disse, a natureza jurídica do dano moral é claramente compensatória, só que de forma indireta. A indenização por dano moral também serve para punir o ofensor e também para ensiná-lo, desestimulando a reincidência. Enunciado 446, o artigo 944 caput do Código Civil
não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil. Enunciado 550 do Conselho de Justiça Federal. Não pode existir tabelamento, valores fixos para reparação de dano moral. Nós dissemos, no momento oportuno, que o dano moral ele é fixado por arbitramento, a partir da análise do caso concreto, até com o auxílio de alguns parâmetros, mas não pode existir tabelamento. Não é lícita a fixação de valores, o estabelecimento de valores fixos para cada espécie de dano. Enunciado 550. A quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento ou valores fixos. Enunciado 560. Falando sobre o dano em ricochete. No plano patrimonial, a manifestação do dano reflexo ou por ricochete não se restringe às hipóteses previstas no artigo 948 do Código Civil. Ou seja, pode existir outras situações de dano moral em ricochete afora a indenização decorrente de homicídio, que é a prevista no artigo 948. Enunciado 587, muito importante, dano moral em re ipsa pela utilização não autorizada da imagem, ainda que para fins não econômicos. Veja ali, 587, o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado, porque aqui o dano moral é presumido, ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa. E enunciado 589, o último destaque que faço, a possibilidade de reparar o dano moral in natura. Não só com indenização, não só com dinheiro, mas também pelo exercício do direito de resposta, pela retratação, enfim, pelo desagravo. Enunciado 589. A compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou outro meio. Agora, as súmulas do STJ, que são muito cobradas em concurso público. Súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade. Artigo 52 do Código Civil, mas é por eles protegida no que couber. E por conta dessa proteção estendida às pessoas jurídicas, é que elas podem sofrer dano moral indenizável. Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Apenas se recorde, pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por dano moral, informativo do STJ também. Súmula 370, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Muito embora o cheque seja uma ordem de pagamento à vista, quando eu te dou ali 5 cheques, um para cada mês, a ideia é de que você poderia pegar tudo e depositar, afinal é ordem de pagamento à vista. Mas você não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque essa atitude ofende a boa-fé objetiva e, por conta disso, o STJ entende que, muito embora o cheque seja ordem de pagamento à vista, o depósito antecipado de cheque pré-datado ou pós-datado, seria melhor dizer, configura dano moral. Súmula 387.
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, se eu te passei um cheque, tenho fundos, tá? Minha conta corrente tem dinheiro. Te passei um cheque, você vai lá, deposita, e esse cheque volta por falta de fundos, o banco, pelo simples fato de ter devolvido indevidamente o cheque, me causou dano. Dano moral indenizável. E súmula 403, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Indenização em reipsa pela utilização não autorizada de imagem para fins econômicos e comerciais. Essas são algumas súmulas e alguns enunciados importantíssimos e que recorrentemente são cobrados em concurso público, por isso que eu fiz questão de separá-los aqui para a nossa leitura. Mas agora, vamos à resolução de algumas questões, para você conseguir entender de que forma que a matéria pode ser cobrada num concurso público. E a primeira questão vem lá da Fundação Getúlio Vargas, num exame da OAB de 2017, que dizia o seguinte: André, motorista da transportadora Via Rápida Limitada, certo dia, enquanto dirigia um ônibus da empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com um colega que dirigia outro coletivo ao seu lado e precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra, Olívia, uma passageira do ônibus, sofreu uma queda no interior do veículo, fraturando o fêmur direito. Além do abalo moral, a passageira teve despesas médicas e permaneceu por semanas sem trabalhar para se recuperar da fratura. Olívia decide, então, ajuizar a ação indenizatória pelos danos morais e materiais sofridos. Em referência ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. André, motorista da transportadora Via Rápida Limitada, deu uma freada brusca. Olívia, uma passageira, caiu, fraturou o fêmur direito e, por isso, sofreu não só danos morais, mas também danos materiais. Agora, sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Olívia deve, primeiramente, ajuizar ação em face à transportadora e apenas demandar a André se não obtiver reparação pretendida, pois a responsabilidade do motorista é subsidiária. Ponto. Alternativa B. Olívia pode ajuizar a ação em face da transportadora e de André, simultânea ou alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis. C. Olívia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora, mas esta terá direito de regresso em face de André, se for condenada ao dever de indenizar. André e a transportadora são solidariamente responsáveis e podem ser demandados diretamente por Olívia, mas aquele que vier a pagar a indenização não terá regresso em face do outro. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. Olívia pode ajuizar a ação em face da transportadora e também de André, simultânea ou alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis. Quais são os erros das outras alternativas? Primeira alternativa diz que Olívia deve, primeiramente, ajuizar a ação em face da transportadora e apenas demandar a André se não obtiver a reparação pretendida, pois a responsabilidade do motorista é subsidiária. Aqui que está o erro. Nesse caso, a responsabilidade
do motorista e da transportadora é solidária e não subsidiária. Portanto, se Olívia quisesse, ela poderia demandar diretamente André, poderia demandar diretamente a transportadora ou até mesmo propor ação em face aos dois. Porque eles são solidários. Por isso do erro. Letra C. Olívia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora. Isso eu acabei de dizer. O André é responsável solidário. Então, ele poderia também ser demandado. D. André e a transportadora são solidariamente responsáveis e podem ser demandados diretamente por Olívia. Até aí tudo bem. Mas aquele que vier a pagar a indenização não terá direito de regresso em face do outro. Assim, não, senhor, não é bem assim, não. Né? Na obrigação solidária, eu tenho ali vários devedores, todos eles responsáveis, simultânea ou alternativamente, e aquele que sozinho pagar pode regredir contra os demais. Essa é a ideia de solidariedade e o erro da alternativa. Professor, onde que eu encontro o fundamento legal dessa resposta? Artigo 932, inciso 3º e parágrafo único do Código Civil. Veja lá, ó, são também responsáveis, inciso 3º, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competiu em razão deles. É por isso que a transportadora responde. Muito embora André tenha agido de forma imprudente. Tá? Ela responde porque estou aqui diante de uma situação de responsabilidade objetiva por fato de outro. Né? O empregador responde pelos atos do seu empregado no exercício da atividade. Só que a responsabilidade objetiva da empresa, do empregador, não exclui a responsabilidade do empregado. O parágrafo único vai me dizer: são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Então, eles são devedores e responsáveis solidários. Uma outra questão aqui. Veja lá. Luiz, 16 anos, mora com seus pais, Marcos e Sônia. Pessoas humildes e sem muitas condições financeiras. No último ano, Luiz estourou nas redes sociais por conta do seu canal no YouTube, tendo se tornado um digital influencer, contando atualmente com mais de 20 milhões de seguidores. Por conta de sua carreira, Luiz tem participado corriqueiramente dos mais variados de programas de TV, feito presenças VIPs, propagandas e comerciais das principais marcas do momento, fatos que, dentre outros, o permitiu adquirir rapidamente um vasto patrimônio. Ocorre que no último mês, Luiz se envolveu numa grande confusão com outro digital influencer por ter publicado diversos fatos inverídicos e difamadores. Em eventual ação indenizatória por danos morais, assinale a afirmativa correta. Serão responsáveis os pais de Luiz, na forma subjetiva. 2 erros. Primeiro, porque nós veremos, nesse caso, o próprio Luiz pode ser responsabilizado. E segundo, porque os pais respondem objetivamente. Então, está errado. B, mesmo que Luiz tenha condições financeiras, serão responsáveis os pais do menor, na forma objetiva, por culpa invigilando. Mais uma vez, 2 erros. Primeiro, porque entendo, e essa é a resposta correta, nós vamos ver, que o próprio Luiz pode ser responsabilizado. Nesse caso, porque os pais não têm condições financeiras e ele tem. E segundo, que se a responsabilidade dos pais é objetiva, então não pode envolver culpa. C, em nenhuma hipótese o incapaz será responsabilizado civilmente, podendo, no máximo, ser condenado a cumprir medida socioeducativa. Errado também.
Letra D, e aí eu já posso dizer, é a alternativa correta. Luiz, mesmo sendo menor de idade, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos que causou, tendo em vista que seus responsáveis não dispõem de meios suficientes para tanto. Professor, onde que está o fundamento dessa resposta? Primeiro, artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso primeiro, os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, a priori, os pais de Luiz seriam responsabilizados, de forma objetiva. 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 4, 1 a 5, melhor dizendo, do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, portanto, responsabilidade objetiva, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, mais uma vez, né? Parece-me que os pais de Luiz é que responderiam. Parece. Artigo 928, para colocar uma pá de cal no assunto. O incapaz responde pelos prejuízos que ele causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Esse é o caso. Os pais de Luiz são pessoas humildes, pessoas pobres, que não têm condições de arcar com a indenização. Luiz tem. Por isso, mesmo sendo menor, como ele tem condições financeiras para arcar com as consequências do seu ato, e os seus pais não, Luiz será responsabilizado. Ok? Questão da FGV de 2018. Fernando, 15 anos, mora com seus pais, Ana e Aloísio, grandes empresários, titulares de vultuoso patrimônio, e utiliza com frequência as redes sociais. Em seu perfil pessoal, em certa rede social, realiza vídeos em que comenta a vida privada de seus colegas da escola, ofendendo-os e atribuindo-lhes apelidos constrangedores. Sobre o caso apresentado em eventual ação de indenização por danos morais, assinale a afirmativa correta. Essa questão aqui, tá, eu adaptei, porque ela foi anulada uma vez que não tinha respostas. Então, eu fiz a devida adaptação para que nós conseguíssemos aqui aplicá-la, né? Então, veja lá a situação bem semelhante ao caso anterior, só que nesse caso os pais são ricos. Fernando, 15 anos, mora com seus pais, Ana e Aloísio, grandes empresários, titulares de vultuoso patrimônio, e utiliza com frequência as redes sociais. Em seu perfil pessoal em certa rede social, realiza vídeos em que comenta a vida privada de seus colegas de escola, ofendendo-os, atribuindo-lhes apelidos constrangedores. Enfim, sobre o caso, assinale a alternativa correta. Será responsável o menor, na forma subjetiva. Nesse caso, o menor não será responsabilizado, porque os pais respondem objetivamente pelos atos dele e, nesse caso, tem condições de arcar com a indenização. B. Apenas será responsável o menor caso este seja titular de patrimônio suficiente, na forma objetiva. Se, na verdade, não. Para o menor ser responsabilizado, ele tem que ter patrimônio suficiente e os pais não. E os pais não. E, nesse caso, a responsabilidade do menor é subjetiva. C. Serão responsáveis os pais do menor na forma subjetiva. D. Serão responsáveis os pais do menor na forma objetiva. Alternativa D, correta. Os pais respondem objetivamente pelos danos causados pelos filhos. Se os pais não tiverem a obrigação de reparar o dano e não tiverem condições financeiras suficientes para arcar com a reparação do dano, o menor, então, subsidiariamente e subjetivamente poderá ser responsabilizado. Artigo 932, são responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos
menores que tiverem sob sua autoridade em sua companhia. Artigo 933, as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa, portanto, a responsabilidade objetiva, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Outra questão, também da FGV. João, empresário individual, é titular de um estabelecimento comercial que funciona em loja alugada em um shopping center movimentado. No estabelecimento, trabalham o próprio João, como gerente, sua esposa, como caixa, e Márcia, uma funcionária contratada para atuar como vendedora. Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos da loja, quando da entrega de uma encomenda feita por João, foi recebido por Márcia e sentiu-se ofendido por comentários preconceituosos e discriminatórios realizados pela vendedora. Assim, Miguel ingressou com ação indenizatória por danos morais em face de João. A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta. João deve responder por dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por sua conduta. Ou melhor, João não deve responder por dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por sua conduta. B. João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovado sua culpa invigilando em relação à conduta de Márcia. C. João pode responder apenas por parte da compensação por danos morais, diante da verificação de culpa concorrente de terceiros. E D. João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo a alegar culpa exclusiva de terceiro. Resposta correta, letra D. Responsabilidade objetiva do empregador pelos danos causados pelo empregado no exercício da atividade. Mais uma vez, artigo 932. São também responsáveis, inciso 3, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Outro caso concreto. Observe como que cai caso concreto em questões que envolvem responsabilidade civil, né? Já lá. Daniel, morador do condomínio Raio de Luz, após consultar a convenção do condomínio e constatar a permissão de animais de estimação, realizou um sonho antigo e adquiriu um cachorro da raça Beagle. Ocorre que o animal, muito travesso, precisou dos serviços de um adestrador, pois estava destruindo móveis e sapatos do dono. Assim, Daniel contratou Kleber, adestrador renomado, para um pacote de 6 meses de sessões. Fim do período de treinamento, Daniel, satisfeito com o resultado, resolve levar o cachorro para se exercitar na área de lazer do condomínio. E, encontrando-a vazia, solta a coleira e a guia para que o Beagle possa correr livremente. Minutos depois, a moradora Diana, com 80 anos de idade, chega à área de lazer com seu neto Theo. Ao perceber a presença da octogenária, o cachorro pula em suas pernas. Diana perde o equilíbrio, cai e fratura o fêmur. Diana pretende ser indenizada pelos danos materiais e compensada pelos danos estéticos. Com base no caso narrado, assinale a opção correta. Letra A. A responsabilidade civil, valorada pelo critério subjetivo e solidária de Daniel e Kleber. Aquele por culpa na vigilância do animal e este por imperícia no adestramento do Beagle, pelo fato de não evitarem que o cachorro avançasse em terceiros. Vários erros, né, na assertiva. Primeiro,
porque aqui eu estou diante de uma hipótese de responsabilidade civil objetiva. Então, errado aqui, né? E segundo, porque eu entendo que Daniel e Kleber não são responsáveis solidários, mas apenas o dono do imóvel, o dono do cachorro é que é responsável. Letra B. Não há responsabilidade de Daniel, valorada pelo critério subjetivo, em razão da ocorrência de força maior, isto é, da chegada inesperada da moradora Diana, caracterizando a inevitabilidade do ocorrido com o rompimento do nexo de causalidade. Para nós, isso aqui não é motivo de força maior, né? Claramente não é. Então, sem chance de ser letra B. C. A responsabilidade valorada pelo critério subjetivo e contratual apenas de Daniel em relação aos danos sofridos por Diana. Mais uma vez, a responsabilidade dele é objetiva e é extrapatrimonial, ele não tem contrato nenhum com Diana, né? Subjetiva em razão da evidente culpa na custódia do animal e contratual por serem ambos moradores do condomínio Raio de Luz. Totalmente equivocada a questão, isso nós já sabemos, a alternativa correta é a letra D, que diz o seguinte: a responsabilidade civil valorada pelo critério objetivo e extracontratual de Daniel, havendo obrigação de indenizar e compensar os danos causados, haja vista a ausência de prova de alguma das causas legais excludentes do nexo causal, quais sejam força maior ou culpa exclusiva da vítima. Perfeito. Esse, inclusive, é o conteúdo do artigo 936, responsabilidade objetiva pelo fato da coisa. Nesse caso aqui, né, pelo fato do animal. 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Mais uma questão. Agora uma questão que envolve súmulas, envolve enunciados. Veja lá, ó, quanto ao dano moral, considere: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pode? Pode. Então está correto. 2. Não caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Errado. Caracteriza. 3. Configura dano moral em re ipsa, ou seja, independentemente de prova do prejuízo, a publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Beleza. Correto. Dano moral em re ipsa, utilização de imagem não autorizada para fins comerciais. Perfeito. 4. Cabe indenização por dano moral decorrente da anotação irregular em cadastro de inadimplentes, ainda que pré-existente legítima inscrição. Errada. De fato, a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes configura dano moral em re ipsa. Só que não configurará dano moral se o indivíduo já tinha a anotação anterior devida, né? Inclusive matéria sumulada. Portanto, estão corretas 2 assertivas. E o fundamento dessa resposta, todas as súmulas aqui identificadas. Primeiro, súmula 227, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Segundo, súmula 370, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Terceiro, súmula 403, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. E súmula 385, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Beleza? Mais uma questão de procurador do Estado de Santa Catarina, também envolvendo várias súmulas.
Segundo entendimentos sumulados do STJ, em relação ao dano moral, assinale a alternativa correta. A. A pessoa jurídica não é passível de dano moral. B. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. C. São inacumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato. D. É indevida a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. E a simples devolução indevida de cheque não caracteriza dano moral. Alternativa correta, letra B. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, são cumuláveis as indenizações por material e dano moral. D. É possível acumulação de indenização por dano estético e dano moral. E E. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Matéria sumulada, veja ali, ó, súmula 37, são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula 387, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Mais uma questãozinha aqui. Veja ali, ó. Túlio, cidadão idoso, natural de Aracaju e domiciliado em São Paulo, caminhava na calçada em frente a um edifício em sua cidade natal, quando, da janela de um apartamento, caiu uma garrafa de refrigerante cheia, que lhe atingiu o ombro e provocou a fratura de sua clavícula e de seu braço. Em razão do incidente, Túlio permaneceu por 2 meses com o membro imobilizado, o que impossibilitou o seu retorno a São Paulo para trabalhar. Por essas razões, Túlio decidiu ajuizar a ação de indenização por danos materiais. Apesar da tentativa, ele não descobriu de qual apartamento caiu ou foi lançada a garrafa. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Diante da impossibilidade de saber de qual apartamento caiu ou foi lançada a garrafa que o atingiu, Túlio poderá buscar a responsabilização direta do condomínio, indicando-o como réu na ação de reparação de danos. A alternativa está correta. A alternativa está correta. Trata-se do que nós chamamos de teoria da causalidade alternativa. Nesse caso, como não é possível identificar de onde que caiu especificamente o refrigerante, o condomínio poderá ser responsabilizado. Isso aqui, entendimento jurisprudencial. Segunda afirmativa, em caso de condenação do condomínio, o direito de regresso contra o morador do apartamento do qual caiu a garrafa, caso ele seja posteriormente identificado, depende de comprovação de dolo ou culpa do causador do dano. Aqui está errado, porque o morador responde objetivamente pelos danos causados por objeto que caiu ou foi lançado da unidade autônoma. Então, se lá do seu apartamento cai um vaso de planta e atinge alguém, atinge um carro, você responde objetivamente. Portanto, independentemente de culpa. É o erro. Porque está dizendo aqui que o condomínio teria que provar a culpa do morador. Não precisa. Responsabilidade civil objetiva. No que se refere à responsabilidade civil e à obrigação de indenizar, julgue o item subsecutivo. A indenização por perda de uma chance
tem lugar sempre que o ofendido demonstrar que possuía esperança subjetiva, ainda que meramente hipotética, de ocorrência de algo cuja possibilidade de concretização possa ter se frustrado em qualquer medida por ato ilícito praticado pelo ofensor. Certo ou errado? Errado. A chance que perdida enseja a indenização tem que ser uma chance séria, uma chance real. Não se indeniza dano hipotético. Por isso aqui a afirmativa está incorreta. Outra afirmativa, em que pese a existência de entendimento diverso, os danos estéticos, quando considerados como espécie dissociada dos danos morais, são passíveis de ensejar cumulação de indenizações por esses e ainda por danos materiais. Perfeito. Eu tenho como cumular dano estético com moral e também com dano material. As três espécies são cumuláveis. Outra questãozinha aqui. Lucas, vítima de importante perda de discernimento em razão de grave doença degenerativa em estágio avançado, devidamente representado por sua filha e curadora Maria, ajuizou a ação indenizatória por danos materiais e morais contra determinada instituição financeira, sustentando que foram realizados saques indevidos em sua conta corrente, com a utilização de cartão magnético clonado por terceiros. Durante a instrução processual, foi comprovado que os fatos alegados na petição inicial eram verdadeiros. Nessa situação hipotética, conforme a jurisprudência do STJ, Lucas não faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, tendo em vista não estar conscientemente sujeito à dor ou sofrimento psíquico devido à significativa perda de discernimento. Certo ou errado? Errado. Errado. O sofrimento, a dor, o detrimento anímico é uma possível consequência do dano moral e não o dano moral. Pessoas, como na situação aqui do Lucas, mesmo que não estejam passíveis de dor, sofrimento, detrimento anímico, podem, sim, ser vítimas de dano moral e, consequentemente, são legitimadas a postular a devida compensação. Mais questões? De acordo com a legislação de regência e o entendimento dos tribunais superiores, julgue o próximo item. Se o indivíduo A publica com fins econômicos ou comerciais imagem do indivíduo B, sem autorização deste, será devida a indenização independentemente de comprovação do prejuízo. Correto? Dano moral in re ipsa pela publicação não autorizada de imagens para fins comerciais. Próxima afirmação. A pessoa jurídica de direito privado, muito embora não titularize direitos da personalidade, é protegida por eles no que couber, razão pela qual pode sofrer dano moral indenizável. Corretíssimo. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Outra afirmação. Com relação a obrigações, contratos e responsabilidade civil, julgue o item a seguir à luz do entendimento dos tribunais superiores. A aplicação da teoria da perda da chance pressupõe uma possibilidade concreta, real e com alto grau de probabilidade de se garantir um benefício ou sofrer um prejuízo, bem como que a ação ou omissão do agente tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance. Essa questão deu muito problema. Essa aqui é uma questão da CESP, e ela deu muito problema. Se você entrar no Q-Concurso, você vai ver que tem muitas discussões acerca, desse enunciado, alguns falando que ela deveria ter sido anulada. Não foi, e o gabarito é de que ela está certa.
Eu concordo que está certa, muito embora a redação não tenha ficado das melhores, não tenha sido das melhores. Por quê? Pelo seguinte, numa prova de certo e errado, o pessoal tem muito cuidado com mínimos detalhes, né, da assertiva. Não dá para você comparar com outras alternativas e, assim, identificar aquela que está correta ou mais correta, né? Então, de fato, a redação não foi das melhores, mas o gabarito é correto, não foi anulado e eu concordo, né? Veja lá, a aplicação da teoria da perda da chance pressupõe uma possibilidade concreta, real, com alto grau de probabilidade de se garantir. Até ali tudo correto. Perda de uma chance, a chance tem que ser séria, tem que ser real. O problema está na sequência aqui, para muitos, né? De se garantir um benefício ou sofrer um prejuízo. Bem como que a ação ou omissão do agente tem anexo causal com perda da oportunidade de exercer a chance, né? Na verdade, tem um errinho aqui, ficou faltando uma expressão. Esse aqui é um julgado do STJ, relatado, se não me engano, pela ministra Nancy Andrighi, né? Mas lá no julgado tinha uma expressãozinha aqui que era evitar. Alto grau de probabilidade de se garantir um benefício ou evitar um prejuízo. Evitar que se sofra um prejuízo, né? E aí o pessoal começou a questionar. Ninguém reclama da perda de uma chance de sofrer um prejuízo, mas sim da perda de uma chance de evitar um prejuízo, né? Então, começaram a questionar a validade, né, dessa questão, falando que ela deveria ter sido anulada. A CESP não anulou. Tá? E eu concordo, a afirmação está certa. Me parece aqui uma questãozinha, um detalhezinho muito simples para alterar o significado da afirmação. E CESP tem o histórico de não anular, né? Então, a afirmação correta. Última. Conforme entendimento consolidado do STJ, para haver compensação por danos morais, é imprescindível, sem exceções, a comprovação do dano experimentado em virtude da violação aos direitos da personalidade, com a demonstração de prejuízo imaterial, como a dor ou sofrimento. Errado, né? Nós sabemos que existe o Instituto Dano Moral in Re Ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo, né? Dano moral presumido e indenizável. Beleza? Assim, agora concluímos o estudo do dano. Nós fizemos um estudo teórico, doutrinário, jurisprudencial, legal, acerca da conduta humana e do dano como os primeiros elementos essenciais da responsabilidade civil. Separamos esse bloco só para análise de enunciados e súmulas e resolução de questões. Espero, sinceramente, que esse bloco tenha sido útil para ajudá-lo a compreender um pouco melhor esses temas que são tão relevantes para concursos públicos. Ok? Agora nós vamos seguir na próxima aula, falando do último elemento essencial da responsabilidade, que é o nexo causal. Para, em seguida, trabalharmos as excludentes de ilicitude e as excludentes de responsabilidade. Ok? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.